paz do Senhor Jesus, vamos dar continuidade à leitura, Marcos capítulo 6, vamos lá? A incredulidade dos nazarenos. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos e impondo-lhes as mãos. E estava admirando na incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, senão somente um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçasse alparcas e que não vestisse 2 túnicas. E dizia-lhes: Na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. No entanto, quantos vos não receberem, nem vos ouvirem saindo dali, sacude o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem e expulsavam muitos demônios, ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou entre os mortos, e por isso estas maravilhas opera nele? Outros diziam: Elias. E diziam outros: É um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: Este é João, que mandei degolar. Ressuscitou dentre os mortos, porque o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, amarrando no cárcere por causa de Herodias, uma mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atentando-o e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes, aos tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma, Herodias, dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: Pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: Tudo o que me pedistes te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou a sua mãe: Que pedirei? E ela disse: A cabeça de João Batista. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: Quero que imediatamente me dê num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não a quis negar. E enviando logo o rei, o executor
mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu-a à menina. E a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito com o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir e muitos o conheceram. Então correram para lá, a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. E ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartindo de 100 em 100 e de 50 em 50, e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remo, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos os viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos aonde quer que sabia que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos
nas praças e rogavam-lhe que os deixassem tocar, ao menos na orla da sua roupa. Assim todos os que lhe tocavam saravam. Amém.